Olá, boa tarde. Eu sou Arismar Garcia. Está no ar o programa São Paulo Comunica, da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Todas as segundas, ao vivo, São Paulo Comunica é transmitido pela rede São Paulo Saudável para todas as unidades básicas de saúde e também para os CATs da capital. E iniciamos o programa de hoje falando da nossa entrevista especial da semana, que é sobre parcerias e cursos da Secretaria do Trabalho. E nós vamos falar desse assunto, e é um assunto super importante, com a gerente de parcerias, que se chama Sabrina Alexandrino. E antes de iniciarmos a nossa entrevista, eu convido você para participar ao vivo do São Paulo Comunica, e você pode fazer isso ligando a cobrar pelo telefone 9090 31 29 90 92. Vou repetir o telefone: 9090 31 29 90 92. Ok? Participe, é muito importante a sua opinião, que você mande suas perguntas, enfim, que você participe desse bate-papo conosco. Eu já cumprimento você, Sabrina, muito boa tarde, obrigada pela sua presença em nossos estúdios. Obrigada, Arismar. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco do nosso trabalho dentro dessa área tão ampla que é parcerias. E eu tenho certeza que muita gente vai ficar surpresa, porque o assunto é bem interessante e a Secretaria tem coisas muito mais interessantes ainda. Para começar nessa primeira parte do programa, explique para a gente, então, como é que funciona o setor de parcerias da nossa Secretaria. Certo. Bom, ele é uma área que surgiu em 2010, então uma área recente dentro da Secretaria da Atuação, e ela tem, assim, uma articulação muito grande com as instituições de um modo em geral. Tá? Então, a gente fomenta e articula toda essa relação institucional entre a Secretaria e a iniciativa privada, algumas associações que querem apresentar os seus projetos, que, enfim, querem desenvolver alguma proposta de curso. Estamos abertos aí até novas parcerias para o próximo ano. E por falar nisso, assim, quantos parceiros nós temos, né, e quais são os tipos de parceiro que nós temos na Secretaria? É um número muito grande. Só de empregadores que disponibilizam vagas no Centro de Apoio ao Trabalho, nós temos mais de 5.000 empresas. Então, só a iniciativa privada. E isso, existem algumas ONGs, algumas ONGs, terceiro setor, as quais nós temos projetos também já direcionados à qualificação profissional. É muito importante essa conversa, né, do poder público com a iniciativa privada, né? Muita gente acha que as coisas acontecem na secretaria por encanto, não é isso, tem um esforço, tem pessoas por trás disso fazendo um trabalho para levar para a comunidade. Sem dúvida, e nós sabemos hoje o quanto é difícil atuar, desenvolver projetos sozinhos, né? Então, a iniciativa privada nos procura muito para somar esforços mesmo, juntos, para que se consiga desenvolver algumas ações que são importantes para a população. É possível falar, existe uma parceria mais importante? Assim? Não quero desmerecer, porque todas são muito importantes e bem-vindas. Dependendo do tipo, né, de trabalho, ou de curso, enfim, de capacitação que você vai levar para a comunidade, tudo é muito bem-vindo. Tudo é muito bem-vindo, viável, com certeza. Como é que deve proceder, então, uma empresa que quer fazer uma parceria com a Secretaria? Bom, nós temos a nossa área de parcerias, tá, que nós atendemos, agendamos reuniões para ouvir cada projeto. Os empregadores, de um modo geral, também podem contatar o CAT, o próprio CAT, onde existe toda uma central de captação de vagas, os nossos agentes que estão em contato com as empresas e podem dar toda a orientação e fazer com que ela seja mais um parceiro da Secretaria. Mas tem um critério para isso, né, Sabrina? Sim, existem alguns critérios, né? Então, a empresa tem que estar, importante que ela seja com toda a documentação dela em dia, enquanto empresa, que ela tenha uma proposta, um projeto, muitas vezes, para apresentar. Eu diria que esses são os critérios. Uma empresa cidadã, que trate seus funcionários bem. Não adianta só você oferecer uma parceria para o poder público, mas você tem que fazer a lição de casa, né? Sem dúvida. É uma via de duas mãos, né? Assim que nós costumamos dizer. Quer dizer, a pessoa que vai oferecer alguma coisa para o poder público, ela tem que tratar seus funcionários com dignidade,
né, está em ordem com as leis trabalhistas, ela sim. tem que fazer toda a lição, tem que fazer isso primeiro dentro da sua empresa. Exatamente. Né? Inclusive porque hoje a secretaria, ela participa, né, tem um envolvimento muito grande com o trabalho decente. Exatamente. Então isso daí é fundamental, primordial. Ok. Se você pode citar algumas parcerias que foram celebradas no ano de 2013? Bom, nós tivemos em maio a Feira do Trabalho, que foi um evento bem grandioso, que só nessa ação nós reunimos mais de 30 parceiros, diversos segmentos, né? Empresas, algumas instituições que já atuam, já trabalham conosco há algum tempo, o Sistema S, todos ali oferecendo os seus serviços para a população. Então, só na feira nós tivemos um resultado bem interessante. No decorrer do ano, essas parcerias também se intensificaram. Algumas até prevalecem, inclusive até hoje. Né? Bom, na Feira do Trabalho, quero fazer aqui um parênteses, que foi uma coisa sensacional, né? Durante 10 dias nós estivemos lá, mais de 20 mil pessoas passaram por lá. Só no primeiro dia tinha 3 mil pessoas na fila à procura de emprego e cursos, porque isso foi disponibilizado lá. Né? É uma ação que já entrou, inclusive, para o calendário da cidade de São Paulo. Então, a gente costuma assim, destacar bastante essa ação, porque reúne, né, todo o trabalho que a Secretaria desenvolve, somado à participação dos parceiros, que dá um resultado muito significante para todos. Pois é, a gente fala em capacitação também, né? É importante, o secretário sempre fala isso, né? Essas parcerias, elas são importantíssimas para que a gente pense na questão da capacitação. E o secretário sempre fala isso, né? Muitos talentos são perdidos porque não tem capacitação. Com certeza, a capacitação profissional é fundamental. Hoje, como nós temos esse relacionamento muito grande com as empresas, então essa é uma grande é um grande fator que é exposto no momento da parceria. Então eles colocam muito essa questão de que falta uma mão de obra qualificada hoje para o mercado de trabalho. Por isso que muitos parceiros, muitas empresas hoje desenvolvem alguns projetos de qualificação para que tenha essa mão de obra e eles próprios possam absorver exatamente. Qualificam e depois contratam. Os projetos em parceria são contínuos ou eles possuem período de execução? Depende muito de cada projeto. Alguns têm caráter permanente, outros, principalmente relacionado à qualificação, já tem um período de execução, o que pode ou não ser prorrogado. Tem todo depois critérios de avaliação, mas depende muito de cada projeto. Então, existem alguns que têm caráter permanente e outros que já têm um período específico para execução. A gente tem um curso, né, que é a nossa menina dos olhos, que é o curso da Didio Pizza, né, que é muito procurado, né? É verdade. Ele foi um projeto que deu muito certo. Nós desenvolvemos esse projeto de qualificação no setor de pizzarias, justamente por essa razão que eu acabei de citar. Falta essa mão de obra qualificada e uma rede nos procurou, desenvolvemos esse projeto em conjunto, para que as pessoas interessadas possam conhecer esse setor, esse segmento de pizzarias, as pessoas que já têm um interesse, que queiram aprimorar os seus conhecimentos e ingressar nesse setor, que é o mais importante. Isso é muito interessante você ver, e São Paulo absorve essa mão de obra, que é uma maravilha. E falando nisso, queria que você, antes do intervalo, daqui a pouquinho a gente tem um intervalo, que você citasse assim, resultados significativos que a gente possa dar de exemplo para as pessoas que estão nos assistindo. Com certeza. Esse é um resultado bem interessante, queria dar um destaque para isso, né? Nós qualificamos mais de 800 pessoas nesse projeto, então, e mensalmente foi realizada uma turma em cada centro de apoio ao trabalho no município, para que pudéssemos atender toda a demanda da cidade, né, como um todo. Então, esse projeto teve um resultado bem significativo. Todos os cursos são certificados, então isso é muito importante. Todo projeto de qualificação, a pessoa recebe o certificado da secretaria em conjunto com o parceiro. Bem bacana. A gente vai para o intervalo, mas antes eu quero que você responda uma pergunta que veio do Anderson, do AMA Pirajussara. E ele pergunta uma coisa que é importante, eu tenho certeza que está todo mundo querendo saber como posso me inscrever no curso, e ele quer saber se é gratuito.
Sim, todos os cursos de qualificação da Secretaria são gratuitos. Para se inscrever, tem que sempre procurar o CAT mais próximo. É interessante que ele fique atento ao site da Secretaria, www.prefeitura.sp.gov.br/trabalho, que lá ele acompanha, ele tem todas as informações em dia, atualizadas. Ou seja, todos os cursos, os projetos que abrem inscrição constam ali. Então, é interessante que ele acompanhe com frequência esse site, e as inscrições de todos os cursos acontecem dentro dos CATs, do Centro de Apoio ao Trabalho. Quais são os documentos sempre que precisam ser levados? Carteira de trabalho? Carteira de trabalho, RG, o CPF é solicitado obrigatoriamente em todos, e alguns projetos específicos pedem alguns outros documentos, como um comprovante de residência, alguma declaração, mas isso alguns projetos específicos. De um modo geral, é o RG, o CPF e a carteira de trabalho. E outra coisa, sempre as inscrições são feitas de maneira presencial, né? Sim. Não adianta ficar ligando. É verdade, isso é importantíssimo, né? Tem que comparecer presencialmente, e o candidato também ele pode nesse momento participar de obter todos os outros serviços que a Secretaria oferece. Então, sim, além de se inscrever para um curso, ele participa de uma oficina, se cadastra, verifica oportunidade de emprego, enfim, adquirir toda a orientação possível. Eu acho incrível isso. Então, fica bem claro aqui para as pessoas. Todas as inscrições são presenciais. Muita gente liga para a comunicação, que é o nosso setor, perguntando como é que faz para se inscrever pelo site. Isso não existe. É sempre presencial. Outra coisa, nunca, mas de maneira alguma, o curso é cobrado. E nós também divulgamos isso na grande imprensa, em grandes jornais, enfim, sempre tem a divulgação semanal que nós fazemos dos cursos. Bom, eu agradeço nessa primeira parte, nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com a entrevista especial de hoje. Pensar no cidadão paulistano é olhar para o futuro. Saber que para realizar os nossos sonhos e metas é preciso de uma cidade de ideais. Uma cidade que sana as necessidades do cidadão e transforma suas aspirações em realidade. Pensando assim, nos estimados 11 milhões de paulistanos, a Prefeitura de São Paulo criou a Secretaria Municipal com a missão de implantar programas com inclusão social. A missão é priorizar o investimento em qualificação profissional, geração de emprego e renda na nossa cidade. Estamos organizados assim: Coordenadoria do Trabalho, Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico. A Coordenadoria do Trabalho possui mecanismos para a gestão do processo profissional. Um deles é através do CAT, Centro de Apoio ao Trabalho. Hoje existem vários CATs espalhados por toda São Paulo. Nos programas de qualificação, a Coordenadoria do Trabalho tem por finalidade ações de promoção da qualificação social e profissional, destinadas aos cidadãos de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. A supervisão trabalha com programas que promovem e incentivam o empreendedorismo na cidade de São Paulo. A Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico viabiliza modelos para financiamento, consolidação e gerenciamento de planos da cidade, além de estabelecer e programar políticas para as atividades econômicas que priorizem a vocação local, bem como a adoção de medidas que representem estímulos e incentivos à iniciativa privada. Mais que um objetivo, é a vontade de uma cidade unindo cada cidadão paulistano. Estamos de volta com São Paulo Comunica e o tema de hoje da nossa entrevista especial da semana é parcerias e cursos da Secretaria do Trabalho. E nessa segunda parte, continuamos a falar dos parceiros nos cursos oferecidos à população por meio do Centro de Apoio ao Trabalho. Gostaria, Sabrina, que você me falasse quais são esses cursos.
Bom, são inúmeros cursos, né, vinculados à nossa Supervisão Geral de Qualificação. Tem o projeto de qualificação no setor de pizzarias. E existem alguns cursos também destinados a jovens, a pessoas de um modo geral, os cursos vinculados ao Pronatec. Então, nós temos hoje, a Secretaria ela faz todo esse trabalho por meio dos CADs, as pessoas interessadas que atendem os critérios comparecem, se inscrevem e podem participar de todos esses projetos de qualificação. Além dos cursos, nós temos um programa chamado PASSET. Como é que funciona? É bem interessante. É verdade, é bem interessante poder falar um pouco desse projeto. Ele é um projeto em parceria, fruto de uma parceria com a Boa Vista Serviços e a Escola Paulista de Magistratura. Existe desde 2008 esse programa. E, na verdade, o objetivo dele é auxiliar as pessoas que estão com uma dificuldade, um problema na restrição cadastral, que é o famoso nome sujo. Então, as pessoas que estão hoje com esse problema podem resolver as suas pendências por meio do PASSET. Então, de um modo geral, a pessoa comparece ao CAT, faz uma consulta para verificar se de fato ela tem uma restrição cadastral e, se ela tiver, ela agenda uma conciliação para que depois de um determinado período o devedor, o credor e o nosso conciliador, para que eles se reúnam para chegarem num acordo. E com isso ela tem o nome dela fora da inadimplência. Para as pessoas terem uma ideia do que é isso, o Fantástico fazia um programa do conciliador, não é uma coisa parecida? Então, você tem um problema para resolver, estou devendo para a empresa quer receber, e aí o conciliador vai lá e... Isso, ele faz essa mediação, ele faz exatamente essa conciliação para que... E a gente, assim, tem um resultado muito positivo do número de conciliações que ocorrem, o número de acordos ele é muito grande. Então, a gente, ao longo do tempo, observa o quanto isso beneficia a população. E tem muita gente que sofre com isso durante anos e não sabe que tem um serviço desse gratuito oferecido pela Secretaria. Pela Secretaria, com toda certeza. É bem importante, as pessoas interessadas podem procurar os CADs. A nossa central de conciliações é na Luz, em Itaquera, então nós temos em 2 lugares, mas todos os CADs ele consegue fazer a consulta para verificar se ele está com essa restrição e agendar uma conciliação. E ela pode a qualquer hora fazer isso? A qualquer momento, dentro do horário dos dias de funcionamento dos CADs, né? De segunda a sexta, das 8 às 17. Tem que levar o RG, o CPF, já faz a consulta na hora e agenda a conciliação também, no ato. Aí, se estiver desempregado, já vê se tem vaga de emprego, já vê se tem uma oficina ali. Exatamente, isso que é o mais importante. Então, todas as pessoas são cadastradas, inseridas no portal Mais Emprego. Então, automaticamente, elas estão já participando de tudo aquilo que a Secretaria oferece. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse último evento da Secretaria, que foi o segundo seminário sobre trabalho, emprego e renda aos egressos do sistema prisional. Quais são os serviços realizados pela nossa secretaria em prol desse público, do egresso? Tá. Bom, e até então, para falar um pouquinho dessa ação, eu diria que é a primeira ação em parceria com a ONG AfroReg, que atua agora aqui na cidade de São Paulo, que já tem um trabalho muito grande com os egressos. Existe um programa chamado Empregabilidade que desenvolve e articula inúmeros serviços para que essas pessoas sejam recolocadas no mercado de trabalho. E a Secretaria hoje, ela firmou essa parceria com a AfroReg para intensificar e desenvolver novas ações também na questão de geração de trabalho, emprego e renda para esse público. E o seminário ele foi o primeiro resultado de uma parceria tão importante como essa. A Secretaria, existe um programa na Secretaria chamado Inclusão Eficiente, que é um programa que atua exatamente com a população em situação de vulnerabilidade, que são as pessoas com deficiência, os refugiados, egressos e outros públicos de um modo geral, idosos, enfim, jovens aprendizes. Então, dentro desse programa, tem todo um trabalho que é desenvolvido em prol desse público. Inclusive, o contato com os empregadores, que é o contato com as empresas, na questão da orientação, da sensibilização em relação à contratação desse público, o atendimento, a capacitação dessas pessoas. Então, tudo é feito por intermédio desse programa. Nos CADs também nós temos assistentes sociais que atendem os egressos e o público de um modo geral, em situação de vulnerabilidade.
Então, tem... Esse foi um evento extremamente importante, com resultado concreto, bastante importante também para a Secretaria e para esse tipo de público. Sim. Nós tivemos lá quase mais de 200 pessoas. Mais né? de 200 pessoas, Queria 250 pessoas. Falasse um pouquinho do resultado, o que foi proposto ali. Bom, no evento nós tivemos a participação do público que se esperava, de bastante empresas que estiveram presentes, atentos a toda a informação, a todo o conteúdo exposto no evento. Nós tivemos algumas ONGs também, egressos participaram porque queriam entender um pouco o objetivo dessa ação e de que modo que eles se beneficiariam. Nós tivemos um resultado bem interessante. Um outro fator que marcou muito o evento foi uma agenda de compromissos, que foi elaborada em conjunto com o Instituto Etos, parceiro da Secretaria, onde cita ali alguns compromissos em relação das empresas, né? A partir do momento que elas derem a parceria. Esse é um trabalho que está iniciando, haverá uma continuidade mais intensificada em 2014, e a própria assinatura do nosso termo de cooperação com o AfroReg, que de fato é o que assume esse compromisso da Secretaria com essa ONG tão importante. Nós vamos ter, então, reuniões bimestrais a partir do ano que vem para discutir projetos e ações. Ações, exatamente. Em prol propostas que possam ser implementadas na cidade de São Paulo para o próximo ano. Bacana. Eu queria também que você falasse o seguinte, a Secretaria ela participa de eventos promovidos por parceiros, como fóruns, seminários, reuniões em comunidade. Enfim, como é que isso acontece? Como é que isso é planejado? Sim, nós participamos de fato, Arismar, de grandes eventos, desde assim, alguns eventos, algumas feiras, alguns simpósios, também de ações em comunidades. E muito dessa participação se dá por meio do CAT Móvel. Então, que é toda a nossa rede de CATs, de unidades móveis em São Paulo, que já por si só ela já tem uma programação, cada período ela está em uma determinada região de São Paulo para oferecer os serviços do CAT e que também participa desses eventos, para poder levar cada vez mais os serviços que são oferecidos para essa população. Então, a entidade interessada na participação, ela entra em contato e aí nós avaliamos de que forma que a Secretaria participa de um evento, por exemplo. Muitas vezes vinculado ao CAT Móvel, outras vezes não, entender um pouco a proposta e aí nós conseguimos planejar um pouco a nossa participação. Existe uma agenda de eventos que a Secretaria promove ao longo do ano. Sim. Quais são esses eventos? Bom, os eventos, que eu acho que eu já até citei um pouco antes, nós temos a realização da própria Feira do Trabalho, que não ela é uma ação pontual, sim, ocorre no todo mês de maio, mas que gera um resultado bem interessante para o ano todo, diria. Nós temos a realização de alguns seminários, esse foi, acho que marcou mesmo esse ano, foi esse último que aconteceu recentemente agora, que tratou um pouco da questão dos egressos. Nós temos algumas caravanas também, algumas caravanas que já são vinculadas aos CATs móveis. E no dia a dia, no decorrer dos CATs, sempre tem acontecido alguma ação ali específica. Agora, como é que uma instituição pode fazer para apresentar um projeto de qualificação para a Secretaria? Gostaria que você desse assim, esse passo a passo. Eu sou uma empresa tal, estou muito interessada em oferecer um projeto de qualificação. De qualificação, tá. Bom, quando ela já tem esse projeto já bem claro definido, ela se reúne com a Secretaria, nós temos, como eu falei, uma supervisão geral de qualificação, onde alguns gestores participam para entender um pouco o projeto, para verificar a viabilidade desse projeto, e muitas vezes ela tem alguma proposta, a Secretaria também auxilia na construção, na elaboração de tudo isso. Então, ela tem que fazer o contato inicial, nós agendamos algumas reuniões e, a partir disso, nós vamos construindo essa parceria, né? Construindo o plano de trabalho dessa parceria. Como vai ser isso, né? Qual que é a participação da Secretaria, dos CATs dentro dessa proposta? E também formalizamos, é importantíssimo as parcerias estarem formalizadas, né? Então, por isso que eu falo a empresa, enfim, a entidade ela tem que estar com a documentação toda em dia.
tem que ter essa proposta e a gente também dá todo um suporte, caso ela tenha aí alguma proposta, mas com uma dificuldade na construção. E esses projetos de qualificação, eu acho que tem que ter uma observação, né? Boa vontade só não basta. O projeto tem que estar conectado com a realidade do mercado de trabalho, né? Sim, justamente. Tem que ter um viés. Essa questão do fomento, a geração de trabalho, emprego e renda, para a secretaria é o principal. Então, ele tem que ter esse vínculo. Tem que ter esse viés, né? Agora, queria que você falasse dos programas direcionados aos jovens dentro da Secretaria ou dos CATs. Sim. Bom, nós temos o programa Bolsa Trabalho, também vinculado à nossa qualificação. É um programa regulamentado por lei que oferece algumas bolsas, alguns auxílios pecuniários dentro de alguns projetos, né, de qualificação. Só que nesse momento o que nós temos é uma parceria com a Secretaria do Governo do Estado, onde nós temos o Jovem Cidadão dentro dos CADs. É um programa também que auxilia os jovens a conquistarem a primeira oportunidade de trabalho, que sabemos que isso também é muito difícil. É muito difícil. Então, hoje, assim, a gente recomenda que as pessoas, que os jovens interessados procurem os CADs para que eles conheçam, tenham contato com o programa, possam se inscrever e depois ser convocados para alguma oportunidade de estágio das empresas ligadas, as empresas parceiras. E como é que as pessoas interessadas podem fazer para participar desses cursos de qualificação? É bater nessa tecla mesmo, né? Exatamente. A partir de que idade? A partir dos 16 anos, que já entraria nos programas voltados a jovens. Ela já pode procurar um CAT para, tendo uma vaga de curso, se inscrever, ou então participa de algumas oficinas, primeiramente, para trabalhar um pouco a questão do currículo, da postura, o comportamento em entrevista, esses itens que nós sabemos que também são muito importantes dentro de uma seleção. Para a gente finalizar, gostaria que você falasse, é importante para você como pessoa fazer um trabalho desse? Você se sente realizada? É importantíssimo, muito realizada. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando um pouco desse trabalho. Para nós é muito importante, porque nós sabemos a dificuldade, às vezes, de colocar algum projeto em prática, ou mesmo desenvolver, né, sozinhos. Então, é nesse momento que deve existir essa união, esses esforços, né, do poder público, com a iniciativa privada, enfim, com todos os parceiros, somar os esforços mesmo para conseguir desenvolver ações, enfim, programas, projetos para a população de São Paulo. Muito obrigada pela sua presença, Sabrina. Eu agradeço demais a sua participação no São Paulo Comunica e está convidada para vir outras vezes. E nós conversamos hoje com a gerente então, de parcerias da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, Sabrina Alexandrino, que nos falou sobre parcerias e cursos com a Secretaria. E depois, então, desse bate-papo, a gente vai ouvir o Davi Nascimento, que vem com as informações sobre vagas de empregos no CAT. Boa tarde, Arismar. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Os CATs estão com mais de 3 mil vagas de empregos em cargos de apoio e os salários chegam até R$ 1.800. Para a função de auxiliar de limpeza, são 1.117 vagas, com salários entre R$ 678 e R$ 1.200. Para se candidatar às vagas, compareça pessoalmente a um CAT, de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 da tarde. Lembre sempre de levar o RG, o CPF, a carteira de trabalho e o PIS. No próximo dia 17, o CAT Luz realiza a oficina gratuita Construa o seu sucesso com as ferramentas de coaching, com a facilitadora Arismar Garcia, Avenida Prestes Maia, 913, das 8h30 ao meio-dia. Até 13 de dezembro, os CATs móveis percorrerão os bairros Jardim Britânia, na Zona Oeste, Guarapiranga, na Zona Sul, Penha, Sapopemba e São Miguel Paulista, na Zona Leste, Jardim Damasceno, na Zona Norte e República, no Centro. Saiba mais em www.prefeitura.sp.gov.br/trabalho. É com você, Arismar. Ok, nós já estamos chegando ao fim do nosso programa. Agradeço a sua participação e, mais uma vez, eu reforço que você pode ter qualquer tipo de informação sobre cursos e vagas, enfim, todos os serviços oferecidos no CAT.
no www.prefeitura.sp.gov.br/trabalho. Tem endereço dos CATs, oficinas, enfim, todos os serviços, ok? Agradeço então a sua companhia. Você acompanhou o São Paulo Comunica, uma produção da Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima segunda-feira.